16 e 20. É o terceiro livro do Novo Testamento para aqueles que são novos convertidos, que diz assim: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quem pode dizer amém? Nós estamos meditando hoje na palavra, no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus, ele estava sendo seguido por uma multidão, e ele subiu a um monte, e diz a Bíblia que ele, abrindo a sua boca, ele começou a ensinar aquelas pessoas. E este sermão, ele foi chamado Sermão da Montanha, porque ele estava em um monte. E ele ensinava as pessoas naquele momento. Foi o maior sermão que a terra já ouviu, foi o Sermão da Montanha. O evangelista Mateus, ele amplia este sermão do capítulo 5 ao 7 de Mateus. E se a gente começa a meditar no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar muitas maravilhas. Pois a Bíblia é um livro diferente dos outros. É um livro que, quando a gente lê hoje uma passagem bíblica, a gente vê uma coisa. Amanhã a gente lê a mesma mensagem, vê diferente. Por quê? Por que isto? Porque ele é um livro sagrado. É o livro de Deus. Os outros livros a gente lê, se você for reler aquele livro, é a mesma coisa. A Bíblia não, porque ela mexe com o nosso interior, com a nossa alma, mexe com o espírito. Por esta razão, nós estamos aqui hoje, não para receber, mas para doar a Deus. Um culto, um momento de adoração ao Senhor e de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Você não veio aqui nem assistir e nem receber, você veio doar. Você veio prestar um momento de adoração a Deus. Por que você veio? Porque você tem fome e você tem sede da palavra. A gente abastece. Quando nós estamos sozinhos nas nossas casas, a gente pode ler, pode até adorar, pode até orar muito, a gente deve orar. A nossa casa, ela é uma casa de oração, porque lá você ora todos os dias. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, não é para você ficar o dia inteiro orando, mas é para você orar todos os dias. E esta palavra, ela vem para nos fortalecer. E aqui, quando você vem ao templo, nós estamos adorando a Deus em conjunto, em comunhão, todos louvando ao Senhor e adorando este Deus tão maravilhoso. E aquela multidão com fome e sede da palavra, eles estavam ali ao lado de Cristo Jesus. E o texto que nós lemos, ele diz assim:
Bem-aventurado vós. Então essa palavra ele estendeu a todos. Era como se ele estivesse dizendo hoje à noite aqui neste lugar, nesta casa de oração: todos vocês são bem-aventurados, porque vocês vieram hoje cultuar. Eu achei interessante quando o nosso músico, ele disse que o nosso Deus, ele é maior do que o universo. Olha, irmãos, o universo é tão grande que os homens, com toda a sua sabedoria, toda a ciência, eles ainda não sabem dar uma dimensão exata do universo. E Deus é maior. Deus é grande, conforme o hino foi cantado, foi adorado, louvado ao Senhor, que Ele é grande, não há Deus maior. Então vejam só, ele disse assim: bem-aventurado vós. Eu entendo que neste momento ele estendeu esta palavra a todos que estavam lhe ouvindo. Certamente, naquela reunião, naquele local, naquele monte, estavam os discípulos, estavam todas as pessoas da camada social, pobre, rico, todos estavam lá. Como a gente sabe que os ricos também andaram procurando Jesus. Quando ele chega em Jericó, tinha um rico que estava em cima de uma árvore. Não era só os pobres que seguiam a Cristo. Não estou aqui para dizer que os ricos não querem saber de Deus, porque eles acham que já têm tudo, mas eles não têm nada. Quando a gente chega na presença de Deus, sabe, irmãos, a gente descobre que diante da santidade de Deus e diante das nossas falhas, nós não somos nada. Nós somos pobres. Diante da grandeza de Deus e da santidade de Deus, nós somos pobres. Por isso, nós precisamos sempre estar buscando a este Deus, procurando melhorar. Quando você é um profissional, você está sempre procurando inovar. Você está sempre procurando se atualizar. Você está sempre procurando alguma coisa nova para apresentar aos seus clientes. Nós que somos cristãos, devemos também fazer a mesma coisa. Estar sempre procurando fazer algo para agradar mais a Deus. Quando eu cheguei, a moça perguntou: o seu nome? Eu disse: por enquanto é José Gomes, mas esse nome de José Gomes, o meu pai, ele foi muito feliz em colocar o meu nome de José. Eu acho muito bonito. Foi o pai adotivo de Jesus. E eu disse: mas quando eu chegar no céu, o meu nome vai ser mudado. Eu vou receber uma pedra com um novo nome. Então, meus irmãos, são coisas maravilhosas, grandes, que o Senhor tem para nós. E ele, falando, ele disse: bem-aventurado vós. Então, isto ele estava se referindo a todos que ali estavam. Os pobres, olha, vejam só, aqui parece a gente, quando começa a ler a Bíblia, há uma diferença entre rico e pobre, e certa vez Jesus disse que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Parece os ricos, eles não se interessam muito, mas os pobres, aquele que é consciente de que é pobre, de que não tem nada, Deus, ele tem tudo, mas nós não temos nada. Se alguém tem alguma coisa, possui alguma propriedade, patrimônios, não é dele, porque no dia que ele morre, ele não leva. Então esta é a prova de que tudo que nós usamos é emprestado, porque tudo é de Deus. Então vejam só, ele disse, vós e os pobres. Quando Mateus ele começa a falar sobre esta bem-aventurança nesta Bíblia, esta Bíblia aqui é uma Bíblia que foi editada pela Igreja Presbiteriana. Então, ele já vai direto e diz assim, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Outra diz assim, bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus estava dizendo aqui uma mensagem de simplicidade. Se eu perguntasse a qualquer um de vocês e dissesse assim, você é uma pessoa humilde? Todo mundo ia responder, sim, eu sou humilde. Por quê? Porque é uma virtude. Quando Jesus começa a ensinar, foi a primeira coisa que ele falou. Bem-aventurado os humildes, porque é uma grande virtude. Mas se eu perguntar, você mente? Todos aqui vão responder, não, eu não minto. Será se tem alguém aqui? Não precisa levantar a mão e nem dizer nada, está sendo filmado. Será se tem alguém que era capaz de dizer, eu minto? A gente sabe por quê? Porque mentir é um defeito muito grande, é uma falha. Mas a Bíblia diz, o salmista disse lá que nós mentimos. E a gente, uns mentem mais e outros menos, mas a gente mente. Então vejam só, assumir esse defeito, se eu perguntar, você é arrogante? Não, eu não sou arrogante, eu sou humilde. Por que a gente está falando essas coisas assim? Quando eu venho falar, eu só falo essas besteiras, porque é o que eu sei falar. E eu acho que falando o que eu sei, então fica melhor do que eu querer, às vezes, fazer uma coisa que eu não sei. Então vejam bem, quando eu estava lendo esse texto, e eu não sei quantas vezes eu já li esta palavra, mas eu li hoje, li mais uma vez, depois eu perguntei à minha mulher, que ela é pedagoga, né? Eu disse, leia esse texto aqui e interprete ele com português, não como cristão, mas como uma pessoa que estudou o português. E ela disse, Jesus estava dizendo aqui pelo texto que os pobres são bem-aventurados. Mas quais os pobres que Jesus estava falando? Para quem ele estava falando? Aqueles que estavam lá. Não é todo pobre que é bem-aventurado. E nem é todo rico que é amaldiçoado, não. Claro, os pobres,
eles se interessam mais por Deus. Então ele ali estava rico, pobre, estavam todos, mas aquele pobre que busca o Senhor. Nós temos o exemplo dos dois ladrões que estavam na cruz. Um era arrogante. Se tu és Deus, olha, veja como ele falou com Cristo. Jesus nem sequer respondeu. Porque ele estava duvidando, se tu és, depois de tantos milagres que Jesus fez, ele ainda estava dizendo, se tu és Deus. Mas aí, Jesus nem respondeu, mas o outro era humilde, era pobre, eram dois pobres, um arrogante e o outro era humilde. E aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, todos vocês sabem de cor esta resposta, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus falou aqui, falou de pobre, falou de rico, falou de bem-aventurado, é uma felicidade. Bem-aventurado é alguém, é um termo mais do que feliz, é um agraciado, é uma pessoa que conquistou algo diferente, e parece que nós não temos palavras para definir o que significa uma pessoa ter o reino de Deus, como ele disse, é uma promessa, esta promessa é para todo aquele que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então esta palavra, o Senhor Jesus estava aquela multidão, a gente começa a pensar, Jesus naquele monte, abriu a sua boca e aquela multidão prestando atenção com toda reverência a Deus, a Jesus, e ele ensinando e fazendo esta grande promessa. Vosso é o reino de Deus. Olha, irmãos, às vezes eu fico meditando e pensando quão grande será este reino. Este reino ele já está no meu coração e no seu, mas ele ainda não se manifestou literalmente. Ele ainda há de se manifestar na terra, será implantado literalmente. E meditando nesta palavra hoje, eu estava pensando, olha, se esses políticos descobrissem quão grande é este reino, eles eram capazes de querer, porque eles sabem o que é poder, o que é um reinado, o que é autoridade. E essa semana eu estava vendo um desses comentaristas do YouTube, e ele estava dizendo o seguinte, estava falando, e eu achei muito interessante, a síndrome da maçaneta. Ele disse, olha, esses políticos, eles têm pavor de abrir a porta do gabinete. Eles não podem pegar. Vem alguém, abre a porta e ainda faz assim. Quando ele vai entrar no carro, alguém abre a porta do carro e ainda declina para ele entrar. Mas, já pensou, irmão? Que coisa, né? E eu fiquei pensando, eu já vi nos filmes, já vi assim na televisão, as pessoas abrindo a porta para alguém entrar, e algumas vezes eu abri para minha mulher entrar,
Mas nunca mais abri não, sabe, irmãos? Eu vou confessar aqui para vocês. Mas eu preciso abrir a porta para ela entrar. Eu vou voltar a essa prática, sabe, irmãos? Falando aqui, e a gente precisa mudar. Eu mudei tanto esses últimos anos, sabe, que eu estou até com medo. Mas a gente precisa, de vez em quando, fazer alguma coisa diferente. Tá certo? Principalmente para agradar a Deus. Olha, isso, imagine aí quando Jesus chegar, todo esse poder que hoje, essa mordomia que está com esses políticos, vai vir para Jesus, que é o rei, e para os seus servos. Então, irmãos, são coisas grandes. Ele disse, olha, vosso é o reino. Agora, é engraçado que hoje a gente vê as pessoas, cada um com um pensamento diferente, cheio de razão. Olha, eu defendo isso, eu defendo aquilo. Agora, num reinado, sabe, irmãos, como é num reinado? É o que o rei diz. No reino de Cristo, o reino de Cristo, ele é tão poderoso, tão forte, que ninguém vai poder nem sequer questionar o que ele vai determinar. Ninguém pode questionar. Sabe por quê? Porque quem está com Jesus são os anjos. Nós precisamos meditar. Olha, esse reino. E tem mais. Ele não terá mais fim. Ele será eterno. E nós iremos participar desse reino. Quando Jesus vier, diz que todo joelho se dobrará diante dele. O meu joelho se dobra diante dele todos os dias. Eu faço isso voluntariamente. Eu faço isso porque ele já é o meu Senhor. E muitos não sabem nem se um dia ele precisar se ajoelhar, ele não vai poder passar mais de 30 segundos, porque ele não aguenta. Mas quando o Rei Jesus vier, ele pode ser quem for, ele vai ter que dobrar o seu joelho diante de Deus e seguir toda a sua orientação. Este mundo vai mudar. Tudo vai mudar. Vai se acabar a política, porque o rei, ele é eterno, eleito eternamente, e aqueles que seguem a ele já estão eleitos. Nós somos eleitos de Deus para reinar com Cristo. Isso é a verdade. Aqui ele está dizendo, esse versículo, que vosso é o reino, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, que será implantado na terra. O Senhor Jesus, ele vai voltar, nós estamos aguardando ele, e quando ele vier, ele vai implantar este reino, e esta terra vai voltar a ser o jardim do Éden, aquele que Jesus, aquele que Deus criou lá no Éden, que muitos dizem ter sido lá no Iraque, aquela terra que parece
um povo difícil, mas tudo leva a crer que foi lá, onde Deus todos os dias falava com Adão e com Eva. Vai voltar, aquele tempo será restaurado, a terra será restaurada quando Jesus voltar, e não haverá mais o mal. Nós não vamos mais precisar da porta fechada, nós não vamos mais precisar de ser trancados, porque o mal, ele será extirpado da terra. Este é o reino, esse reino que Jesus está falando, é esse que nós estamos meditando hoje aqui. O reino de Deus, a grandeza de Deus que está diante de nós, algo grande, maravilhoso, poderoso, incomparável. Esse reino, ele vai vir e nós iremos participar com ele. A Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados e seremos levados à presença de Deus. Esse dia, eu creio, está próximo. O mundo está se arruinando a cada dia, mas antes dele apodrecer de vez, o Senhor Jesus vai chegar, porque Ele é a luz, Ele é a solução, Ele é aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, para restaurar este mundo que Deus criou, esse planeta Terra, que Deus criou, tão maravilhoso, tão cheio de beleza, e que nós, seres humanos, fizemos tanta coisa, temos feito tanta coisa má, ruim, mas ele será restaurado pelo Senhor Jesus. Ele vai restaurar esta terra e nós iremos viver o paraíso que Deus idealizou, que Deus planejou, que Deus criou. Do nada Ele fez os céus e fez a terra. Então transformar agora para Ele não é nada. Então, irmãos, está diante de nós este reino, está diante de nós esta promessa, está diante de nós algo que a nossa mente nem imagina como será. E é a Bíblia que diz que coração algum pode imaginar o que Deus tem preparado para os salvos. Diz que a gente não tem condições nem de pensar. A gente fala alguma coisa, mas a gente não sabe a fundo como será. E eu acho até bom, porque a surpresa vai ser grande quando a gente chegar na presença de Deus. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu extraí deste pequeno texto, ou grande texto, para a nossa meditação esta noite. Espero que a minha fala tenha sido proveitosa para vocês e que o Senhor Jesus continue abençoando vocês e as vossas famílias. Muito obrigado.